Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Sumido, né, irmãos? Coisa feia, né? Eu vi que tem visitantes, então, para os visitantes que não nos conhecem, vem cá, Gi. Eu sou o pastor Adriel, sou pastor dessa casa, junto com os demais pastores, embora eu moro em Campinas, mas coopero aqui como pastor, junto com a minha esposa Gi. Nós somos membros da igreja Mevan de Campinas, somos parte da equipe pastoral de lá. E passamos por um processo de mudança bem complicadinho agora no mês de maio. E o nosso quarto neto nasceu também, o Rudá. E foi uma festa, mas foi bem trabalhoso, foi uma movimentação muito intensa. E agora que a gente está começando a conseguir voltar à normalidade. Eu vou deixar de dar uma palavra, porque eu sei que ela está morrendo de saudade dessa igreja. Eu estou com saudade de vocês. Realmente aqui é a minha casa. Eu chego aqui, eu me sinto à vontade, como eu sinto hoje lá no Mevan, na nossa casa espiritual. E é muito gostoso chegar aqui, sentir a liberdade. A casa do Pai é assim, né? Casa do Pai. É tão bom, essa música é tão linda, né? É a casa do Pai. Eu gostaria de trazer duas percepções do Espírito que eu tive durante o louvor. A primeira está relacionada a algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que o pecado, ele se originou no orgulho. Então, a gente tem aprendido que todo pecado, ele dá a luz no orgulho. Toda vez que a gente peca, o que está por detrás, a base dessa postura que nós tomamos, é o orgulho. Eu acredito que nós podemos afirmar que quase sempre tem o orgulho o orgulho tentando mover você para algum lugar que você não deveria ir. E o orgulho, ele tem uma força muito grande, ele não tem uma roupagem só. Não é algo que você olha para o orgulho e fala, é o orgulho, não. Eva não percebeu que ali havia um primeiro start de um pecado, de uma natureza que não era de Cristo. Não, foi muito sutil. Na sequência, Adão não percebeu que quando ele vai se esconde com a folha de figueira e fala, não fui eu. E ali, sequentemente, Caim mata Abel. E até os dias atuais, o orgulho tem dado um start e nos levado para onde nós não deveríamos ir. O orgulho fere, o orgulho deforma, o orgulho traz aborto espiritual. O orgulho, ele nos tira a visão de quem nós somos, totalmente, porque o nosso Deus, ele é um Deus santo. O nosso Deus, para nos ensinar isso, ele abriu mão de toda a glória, se fez carne e veio habitar entre nós, nasceu numa estrebaria. Por que ele fez isso? Foi à toa, foi do nada, foi porque deu vontade, porque ia ficar legal? Não. Ele estava de uma maneira pedagógica, tentando nos ensinar o caminho que nós deveríamos andar. E quem era o nosso inimigo? O orgulho. Segundo aspecto que eu quero trazer, de algo que o Senhor me disse, o último, de que, então, o orgulho, ele nos deforma e ele tem o poder de nos tirar da rota, nos tirar do caminho. E o Senhor disse ao meu coração que Ele está levando muitos de nós de volta, Ele está trazendo muitos de nós de volta. Ele está nos devolvendo para o destino. E você que está aqui hoje, que talvez tenha na sua vida algo paralisado, um sonho, um propósito de Deus paralisado, ou que está enfrentando uma luta muito grande para entender quem você é, entender o que Deus tem para a sua vida, os propósitos, os planos de Deus, qual é o livro que foi escrito no ventre da tua mãe, antes de você nascer. Qual é a mensagem
mensagem que você carrega, que por alguma maneira está aí, dentro de você, e não vem para fora? O que foi que tampou a tua boca? O que foi que deformou e tem lutado contra você para deformar a visão de quem você realmente é? Um filho de Deus que carrega uma mensagem que Deus colocou no ventre da sua mãe para que seja lida essa mensagem. Você é uma mensagem. Mas o orgulho, ele dá o start para te deformar, para te colocar num outro palco, numa outra rota que não é a sua. E muitos de nós que estamos aqui, estamos vivendo num caminho paralelo, que não é o que Deus quer. Num palco que não é o nosso. Debaixo da voz de um impostor, que a partir de um movimento sutil foi nos levando para onde não era para a gente ir. O orgulho nos tirou do jardim, mas a verdade quer trazer de volta o jardim em nós. É sobre isso que o Senhor está falando conosco, que Ele está trazendo. Você, pastor, que está aí, ninguém sabe que você é. Você, pastora, que está aí, não, Gi, não fala isso, eu vou falar assim. Estava com saudade de vocês. Você é uma pastora, você é um pastor, você é um ministro do Senhor, você tem mistérios de Deus a ser revelado na sua vida, mas tudo aquilo que te feriu faz com que você não consiga mais enxergar com a verdade que você carrega e que é o Senhor na tua vida, no teu destino. Então, Deus está trazendo você de volta. De que forma e de que maneira? Isso eu gostaria que você guardasse bem forte no teu coração. Escute. Não foi o orgulho que nos tirou do jardim. Não foi o orgulho que deformou, que nos deformou, que nos feriu. Não foi o orgulho de alguém que foi e te deformou, te feriu, trouxe para você uma mentalidade, uma ideia mentirosa sobre você. Não foi o orgulho de alguém, o orgulho do outro e o seu, que acabou com você. Então, o que o Espírito Santo está fazendo nesses dias? Escute, Ele está colocando pequenos portais, que são situações na sua vida, situações sutis na sua vida, que vai gerar um incômodo em você. Situações nas quais você vai ter que se humilhar. Você terá que se vestir de vestes de humildade. Existem algumas batalhas na sua vida que você só vai vencer quando você usar as armas do Espírito. Esse é um dia que nós vamos perder muitas batalhas, porque o Senhor vai nos permitir perder essas batalhas para tentar nos fazer perceber que o orgulho não é mais uma ferramenta para nós nos últimos dias. Daqueles que querem continuar caminhando com Deus, que querem continuar conhecendo a Deus, vendo o Senhor, aquelas facetas do Senhor que ainda não veio até você. Para terminar, eu quero que você pense comigo, tem alguma situação na tua vida, hoje, que está ocorrendo, e está mexendo do pior de você, e talvez você olhe e fale, não, eu não vou aceitar, ou algum tipo de movimento, nós chamamos isso de movimento pedagógico de Deus, está mexendo do pior de você, estão mexendo com o pior de você, com o pior das suas feridas, para que você fique altivo. Mas o que o Espírito Santo quer que a gente faça, e Ele está falando conosco hoje de forma clara. Entre nesse ambiente pedagógico de Deus. Deixe que Ele coloque você e que você acesse essa casa do oleiro. Lance fora toda forma de altivez, toda forma de arrogância, lugar difícil, ou experiência desconfortável. Ter que fechar a boca quando a natureza caída quer falar, sabe? Deixar de se defender quando você está sendo injustiçado, sabe? Deixar que o Senhor seja a sua defesa, deixar que o Senhor seja aquele que vá na sua frente, começar a se sentir feliz e honrado por poder passar pelas aflições de Cristo e se sentir mais parecida com Ele,
perceber que o seu coração, sabe, que o seu jeito de ser a cada dia mais vem sendo transformado, e você vai entrando nesse portal poderoso, e aquilo que vinha para te derrubar, te torna uma pessoa maior, sabe, aquilo que vinha, aquela injustiça, ou aquela calúnia, sabe, que veio como um laço para te piorar, de repente, você entende que é o Senhor ali. É o Senhor ali falando: filha, filho, vem. Filho, filha, vem, que eu vou mostrar para você quem você realmente é. O coração que você tem, a graça que você tem, a autoridade que eu quero gerar em você, a autoridade que eu quero gerar em sua vida, não imposta. Não imposta, não por performance, mas que as pessoas possam olhar para a tua vida e ver Cristo em você. Porque diante de Cristo, diante do Cristo, todo joelho dobrará e toda língua vai confessar o Senhor. Os seus parentes diante de você e diante de mim, eles não vão experimentar um milagre. Mas diante do Cristo em você, se você entrar e deixar, sabe, que esse caminho estreito te impulsione e te leve, e deixar que Ele te vista de humildade, então você vai começar a viver isso na sua vida. Eu oro em nome de Jesus para que o Cristo que está liberando essa palavra, o Senhor que está liberando essa palavra sobre mim, você que se identifica, que teve a percepção que em alguma situação na sua vida tem esse movimento pedagógico de Deus te chamando como um portal, se você identifica isso, levanta a tua mão, porque eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida agora. Levanta a tua mão. Se você está ouvindo o Senhor falar com você, em nome de Jesus, Senhor, eu peço ao Teu Espírito Santo que o Senhor dê vitória a essas pessoas que estão com as suas mãos levantadas, em nome de Jesus, e traga sobre elas toda a graça que elas precisam, toda a graça que elas precisam para romper, passar pelo processo e se tornarem uma pessoa segundo o teu coração. Nós recebemos sobre nós, Senhor, aquilo que o Senhor tem nesses últimos tempos, em nome de Jesus. E você que não precisa de humildade, que você sente que você está bem nessa área, levanta a tua mão junto comigo, levanta a tua mão junto comigo, porque o Senhor quer nos batizar com humildade. Deus quer batizar a igreja com humildade. Ele quer nos batizar nesse tempo. Eis aí uma armadura poderosa para os últimos tempos. Pai, como tua igreja, nós recebemos isso, porque todos nós estamos neste lugar, necessitados de sermos trabalhados nessas áreas da nossa vida, todos os dias da nossa vida. E eu oro para que a partir de hoje, aqueles que ainda não estão conseguindo ver ou ter a percepção do Senhor nos seus processos, possam vê-lo, possam senti-lo, possam ter, Senhor, o discernimento do que estão lidando, para que tenham vitória em nome de Jesus. Pai, está liberada a tua palavra, está liberada aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Agora eu deixo, Senhor, com cada uma dessas pessoas, Pai, que o teu Espírito haja, que o teu Espírito mude, que o teu Espírito transforme, toque as pessoas envolvidas nesses processos, para que a glória seja somente para ti. Nós seremos uma igreja, nós vamos voltar para o jardim, a tua igreja vai voltar para esse lugar poderoso. Nós cremos nisso. O Senhor pode fazer isso na minha vida, o Senhor pode fazer isso em nós, porque o Senhor é grande, e nós declaramos isso nesta noite, em nome de Jesus. Você crê nisso? Em nome de Jesus? Dê um aplauso ao Senhor, declarando isso a Ele. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, Antigo Testamento. Depois do Pentateuco, os 5 primeiros livros, depois de Josué, Juízes, Ruth, você encontra o primeiro livro de Samuel, capítulo 24.
Vamos ler apenas 5 versículos introdutórios desse capítulo. Se interessa aí os meninos da mídia, eu vou ler na NVI. Oh, Jesus, bendito seja o seu nome. Diz assim a palavra de Deus: Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engede. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou a ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul, e então disse aos seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Bom, o contexto dessa escritura é de uma transição no povo de Israel. Aqueles que têm um pouco mais de familiaridade com a história de Davi, com o livro de 1 Samuel, sabem. Saul foi o primeiro rei de Israel. Quando o povo sentiu necessidade, desejo de que a organização social e política de Israel fosse igual das outras nações, e queriam um rei, eles para isso rejeitaram o governo de Samuel, que não era rei, era um juiz. Juiz naquele contexto era uma modalidade bastante diferente do que vem à sua mente quando você ouve essa palavra, porque na nossa cultura, na nossa sociedade, juiz é quem julga causas segundo as leis e dá os vereditos. Naquele sentido, juiz era muito mais um governante, um governador, um mediador de situações, porque o rei era Deus, que reinava no tabernáculo e dava direção ao seu povo. Mas esse era um modo, um sistema muito diferente. Então o povo abdica dele, porque não vê em Samuel. Você pode conferir isso no capítulo 8 de 1 Samuel depois, se você quiser, porque os filhos de Samuel haviam se desviado, haviam desonrado o legado do seu pai e haviam se corrompido. Eles aceitavam suborno, não eram políticos corruptos, para resumir, não é, para contextualizar. E eles acreditavam que esses filhos de Samuel então não dariam sequência ao governo de Samuel, e eles resolvem que esse é o momento então de fazer uma mudança estrutural na nação e pedir um rei. Esse rei é Saul. Mas rapidamente Saul se mostra uma pessoa frágil, despreparada. Ele se atropela todo no seu papel de governante, atravessa as funções próprias do sacerdote, que pertenciam a Samuel nesse momento da história. E aí você pode ir lendo os capítulos subsequentes, você vai encontrar essa história. E com isso, Deus rejeita Saul. Há vários episódios nos livros de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, que narram as subsequentes governanças do povo de Israel, em que Deus rejeita um rei. E nem sempre a maneira que Deus escolhe para colocar outro rei no trono é esperar a morte daquele rei e haver uma substituição natural, porque em geral o rei ele tinha uma descendência e era natural que o seu filho herdasse. Deus então muitas vezes interfere. O próprio caso de Saul, quando Deus resolve que não será mais Saul, ele não tira Saul do trono.
ele dá uma palavra para Samuel: vai lá na casa de Jessé, porque lá eu me provi de um rei. Eu não tenho mais um rei, Saul não está mais comigo. Saul se desvia, se afasta. Para contextualizar na nossa realidade, vamos dizer assim, Saul vai se perdendo de Deus, mas ele está lá no lugar designado. Enquanto isso está acontecendo, Deus está criando um outro caminho. E Samuel pensa bem e fala: mas Senhor, se eu for lá desse jeito, o Saul me mata. E aí Deus dá um jeito de que ele fosse, sem que isso acontecesse. Você conhece a história minimamente. O Davi é o homem menos provável para aquilo, ele é esquecido pelos seus pais. Não sabemos exatamente por quê, porque Samuel pediu que todos os filhos dele estivessem lá, e ele deixa Davi de fora, porque Davi era o mais jovem, era o menos adequado para aquela função, porque se esperava que imediatamente alguém substituísse Saul. Então tinha que ser um dos filhos mais velhos e mais preparados de Jessé. Essa é a lógica. E Deus repreende Samuel e diz: olha, eu não vejo como você vê, porque você vê o que está diante dos seus olhos, eu vejo o que está no coração. E aqui nós poderíamos parar e ficar falando só sobre isso, e já saímos daqui profundamente alimentados, porque nem sempre o que está na realidade dos olhos é o que Deus está fazendo, e nem sempre o que Deus está fazendo está diante dos olhos. Então Deus pode estar construindo uma realidade por debaixo dos panos, onde ninguém enxerga, onde ninguém aplaude, onde ninguém reconhece, onde nem mesmo a pessoa que Deus está fazendo, preparando, reconhece. No segundo livro de Samuel, quando Davi resolve construir um templo para o Senhor, porque ele tinha feito um templo, uma casa muito suntuosa para ele, e ele lembra que Deus está habitando numa barraca de peles. Ele fica desesperado para construir um templo também para o Senhor, e Deus manda Natã, o profeta, ir falar com ele e dizer: olha, Davi, eu nunca tive problema de morar em barraca. É como se Deus dissesse para ele: você tem, eu não. Mas eu vou deixar você fazer isso. Mas Deus diz para ele: lembre-se que eu escolhi você quando ninguém te enxergava, quando você estava atrás das ovelhas. É como se Deus dissesse para ele: quando o teu sapato estava cheio de estrume de animal, e os teus irmãos e os seus pais não tiveram o capricho de se perguntar se não podia ser você, mas eu já tinha te escolhido, porque eu vi o seu coração, e eu escolhi o seu coração. E no capítulo 16 de 1 Samuel está acontecendo toda essa transição, e Deus diz para Samuel, versículo 1: até quando você vai chorar, Saul? Eu já o rejeitei. Então, o texto que nós lemos está nesse contexto de que Deus havia decidido que Saul não continuaria aquele legado. Saul continua, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o governo, ele tem o comando das tropas. Davi já havia sido ungido por Deus, só que está sendo perseguido como um ladrão, como um marginal. Essa palavra que os soldados dele deram para ele, você observou? Porque quando Saul entra naquela caverna, você consegue criar comigo a cena? Davi é um fugitivo, está lá com um bando de aproximadamente 200 pessoas, que as escrituras dizem que era um grupo de pessoas amarguradas, endividadas, que estão sendo trabalhadas junto com Davi, e esses homens vão se transformar num grande exército de Davi. Provavelmente aqui estão os heróis de Davi, que são citados no segundo livro de Reis, ou de Crônicas, me foge agora a memória, como os valentes de Davi. Mas aqui, esses homens ainda estão debaixo de uma pressão, de uma angústia muito grande, e de repente eles estão escondidos, irmãos, para não serem mortos. Olha que coisa, eles estão todos escondidos no fundo de uma caverna, e aí eles ouvem um barulho lá na frente, e quando algum deles vai lá vigiar, está entrando o rei. Saul tinha mais de 2 metros de altura, era um homem imponente, bombadão, com aquela roupa real, com um manto comprido, igual a gente vê naqueles filmes medievais. Você consegue produzir essa imagem na sua cabeça? Aquele manto provavelmente escarlate, e ele vai entrando,
Por quê? Porque ele precisava fazer necessidades. E ele provavelmente joga o seu manto para trás. Não se escandalize, tá bom? Todo mundo faz isso. Ele joga o seu manto para trás e agacha, com as calças arriadas. A hora que aquele soldado vê, ele volta correndo. Davi do céu, manos, que é isso, cara? Lembra aquela profecia? Lembra quando Deus te disse: entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça o que quiser com ele? É água, só pode ser. Olha o cara, ele não tem nem como correr, ele está ali se espremendo. A Bíblia não narra quando essa profecia foi dada. Eu não me lembro de essa profecia estar registrada. Mas algum profeta, em algum momento, disse essas palavras para Davi: vai chegar a hora que você vai fazer o que você quiser com o seu inimigo. Eita, meus irmãos. E aí o soldado volta com essa palavra na cabeça, porque todo mundo estava esperando a virada. Agora é a hora da virada. Chegou a tua vez, cara. Acaba com esse desgraçado. Bota a gente, todo mundo no palácio. Agora a gente vai subir de nível. Nós vamos virar tudo apóstolo agora. Agora a coisa vai, velho. Agora nosso ministério vai bombar. Acabou, tira essa sombra da tua vida. Deus está te honrando. Matar Golias foi fichinha. Agora você vai matar o rei de Israel. Você vai vingar tudo que ele te fez, tudo que ele fez para a tua casa. Agora é a tua hora, é o momento de Deus na tua vida. Agora você vai prosperar, você vai entrar naquele palácio honrado, você vai ter quantas mulheres você quiser, você vai dominar sobre uma nação, ninguém te segura, Davi. É agora, velho. E nós, estamos contigo, velho. Conta com a gente, viemos até, comemos aqui, roemos o osso com você, agora nós vamos tomar o tutano. E você percebe no texto que Davi, ele vai, né? Ele cai no impulso, porque assim, tá claro, não tá? É o cumprimento da palavra. E esse é um perigo muito grande na vida do crente. Quando ele encontra, na própria palavra de Deus, uma interpretação dela, que lhe é conveniente à sua carne. Porque você vai fazer o que você quiser, não significa você vai matá-lo. Percebem a sutileza? E a pergunta que está por detrás disso é: o que você quer fazer com o teu inimigo? Esses tempos nossos aí de briga ideológica, no qual nós estamos ainda, né? Mas nas eleições passadas, próximas passadas, eu vi a maioria dos meus irmãos cristãos, dos meus amigos pastores, encontrando algum tipo de subterfúgio para odiar as pessoas de esquerda. Não entro aqui na discussão do que está errado na esquerda, em relação aos princípios do Evangelho. Eu estou entrando no mérito do ódio que eu vi em homens e mulheres que foram chamados para amar o seu inimigo. No Evangelho de Jesus Cristo, você não tem nenhum outro direito sobre o seu inimigo. Agora, se você quiser fazer, fique bem à vontade. A vida é sua. O ministério é seu, o microfone é seu, o púlpito é seu. Fale, apoie político que você acha que está certo, vai em frente. Mas não se esqueça do Evangelho. Porque Jesus não nos deu o direito ao ódio. E Davi é seduzido. Toda pressão nos seduz, irmãos. Toda pressão nos seduz. Essa questão mesmo, eu me vejo pressionado por várias formas. E às vezes prefiro ficar em silêncio para não entrar em discussão que eu não tenho certeza se é minha. Mas sempre que há uma pressão, você corre o risco
de fazer aquilo que vai contra o que está no teu coração. Porque no fim das contas é no teu coração que Deus planta as sementes de vida. E é lá que você vai encontrar. Não é na multidão. Não é nos companheiros de ministério. Não é nos canais de Instagram, de YouTube. É no teu coração. Se a palavra de Deus não estiver no seu coração, não é em mim que você vai encontrar o caminho certo para a sua vida. Tenha certeza disso. E Davi vai até lá, e eu fico imaginando, o texto não diz que ele vive uma angústia, lá do fundo da caverna, até a privada do Saul, ele vai numa angústia. O que eu faço? Uma faca na mão dela, a faca na mão dele. É agora, mano. Chegou a hora da tua vingança. E com a faca na mão ele vai até atrás daquele homem zarrão. Imagine a cena. Imagine a cena. O rei de Israel, na privada, devia estar um cheiro não muito agradável, perseguindo o seu inimigo, e o seu inimigo está onde? Nas suas costas, com a faca na mão. E naquela angústia, Davi toma uma decisão: mato, não vou matar, mas eu vou deixar um sinal para ele. Ele corta o manto, pega na beiradinha do manto e lá, passa a faca afiada e volta embora com o manto. Depois ele vai mostrar esse manto para o Saul. Mas diz a Escritura que a hora que ele passa a faca no manto, alguma coisa acontece dentro dele. A versão, a NVI, as versões ao meio da revista atualizada, ao meio da revista corrigida, vai dizer: bateu-lhe o coração. A NVI vai dizer, versículo 4, finalzinho do versículo 5, desculpe, bater-lhe o coração de remorso. Algumas versões vão dizer que doeu-lhe o coração, não é isso? Não sei o que você tem na sua Bíblia. A NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, diz que a consciência de Davi começou a doer. Aquilo que ele tinha no coração subiu para a consciência. Deus começou a falar com ele num nível muito profundo e pessoal. Você errou. Você fez errado. Uau! Agora não é mais importante a profecia, não é mais importante o apoio dos companheiros, é só entre ele e o Deus que está habitando o coração dele. Você pecou, você errou. E ele volta para o fundo da caverna, e o caminho que ele fez, ele está voltando agora, elaborando totalmente diferente aquilo que ele estava elaborando quando ele foi. Ele foi na dúvida se ele mata ou se ele não mata, agora ele volta certo de que ele não tinha que fazer isso. Aquele é o caminho no qual Deus está mudando a mente dele, Tiago. Deus está mudando o coração dele. A hora que ele chega com a ponta do manto na mão e a faca na outra mão, e talvez os soldados assim: e aí? Pôs o bucho dele abaixo, decepou a cabeça dele igual você fez com Golias, e sai uma palavra da boca do Davi: que o Senhor me livre, verso 6, de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, porque ele é o ungido do Senhor. Veja que parece uma contradição. Capítulo 16, Deus fala para Samuel: por que você ainda chora por Saul? Porque eu o rejeitei. Davi volta do episódio dizendo: eu não vou me levantar contra o ungido do Senhor. Eu acho que se eu fosse um daqueles soldados, eu dizia: você está de brincadeira, né, Davi? Você está de brincadeira. O cara é um caído, velho. O cara é um desviado. O cara é um herege. O cara está falando um monte de bobagem. E você não vai ficar falando dele para os outros? O cara caiu em adultério. Você não vai arrebentar ele, não? A igreja do cara acabou. Por que eu não posso falar? Ah, eu sabia. Como me mandaram uma mensagem
há pouco tempo sobre um irmão que está em luta. Eu sabia, eu já tinha estado com esse cara aí, todo nervosinho, aí, tá aí. Mas a pergunta que esse texto não responde é: por que o coração de Davi doeu? Por que ele ficou com remorso? O que aconteceu na hora que ele chegou atrás daquele homem frágil? Sabe, irmãos, o melhor momento para você acabar com alguém é esse, quando ele está na pior. E esse tem sido o método mais comum de cada ser humano lidar com outro ser humano. Esse tem sido o método da igreja lidar com a própria igreja. Essa tem sido a forma que muitas vezes nós temos lidado com os feridos da igreja. A gente desce a mão. A gente não tem uma faca, mas tem uma língua afiada, com a qual a gente não mede palavra. A gente se sente no direito quando o outro está errado. A gente fica esperando a derrota daquele que nos perseguiu. A gente se alegra com a desgraça dos nossos irmãos. A gente não sente culpa de sentar numa mesa e começar a dilacerar a honra dos outros. Por quê? Porque ele deu motivo. Ele pecou. Ele escorregou, ele traiu, ele caiu. Então vamos lá. Estamos no nosso direito. Esse é o dia que o Senhor preparou para a gente julgar o próximo. Oh, meu Deus. O que foi que Davi cortou de Saul? Cortou o seu manto. E a Bíblia não fala muito de mantos, mas ela nos dá alguns sinais. Eu não quero me delongar, mas quero pedir que você venha comigo a um outro texto das Escrituras, ainda no Antigo Testamento, que está no segundo livro de Reis, capítulo 9. Nesse texto, há um profeta chamado Eliseu, que é discípulo de outro profeta chamado Elias, que bem conhecemos, que está debaixo de uma incumbência. Por quê? No primeiro livro de Reis, capítulo 19, esse profeta, considerado o maior profeta do Antigo Testamento, chamado Elias, ele vive uma crise, pede para morrer, porque ele tinha ficado só. E ele está totalmente distorcido na sua percepção por algum motivo interno que a Bíblia não relata. E Deus vai visitá-lo e diz: não, você não está só. Eu guardei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Agora volta para o teu caminho. E aí Deus dá 3 instruções para Elias. Unge Eliseu, profeta, no seu lugar. Unge Azael, rei sobre a Síria. Se você ler o segundo livro de Samuel, você vai perceber que é um encarregado de produzir um castigo contra Israel por causa da sua pecaminosidade. E unge Jeú, rei sobre Israel, sobre Judá, se não me falha a memória. Só que Elias é arrebatado no segundo capítulo de 2 Reis, depois de ungir Eliseu. Então essas duas incumbências, ungir Azael e ungir Jeú, ele não cumpre, ficam a cargo do seu discípulo, Eliseu. No capítulo 7, se não me falha a memória, Eliseu unge Azael, mas faltava ungir Jeú. Quem é Jeú? Ele é um soldado de alta patente, um dos vários generais de Israel. Haviam vários, todos da mesma insígnia. Imagine os nossos exércitos de hoje, as nossas forças armadas, as insígnias determinam, a patente determina a posição desse soldado na hierarquia.
Jeú é alto na hierarquia, ele está provavelmente na hierarquia mais alta, mas ele não é o maior de todos. Havia outros generais, e havia alguns generais com ele. E o profeta Eliseu não vai ungir Jeú. A Bíblia não diz por quê, talvez porque ele já estivesse velho. Ele pega um discípulo de profeta, um discípulo dele, dá as instruções e esse moço vai para ungir Jeú. E é esse texto que nós vamos ler, tá bom? Eu estou dizendo isso porque eu vou ler só já a partir de onde o jovem vai, tudo bem? Versículo 4, segundo livro de Reis, capítulo 9, versículo 4. Segundo Reis 9, 4. Então o jovem profeta foi a Ramote Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos, entenderam? Está Jeú, mas tem outros vários comandantes reunidos, todos da mesma patente. Trago uma mensagem para ti, comandante. Então ele olha para todos de igual patente, né? Eu estou trazendo uma mensagem para ti, comandante. Ele certamente estava olhando para Jeú. Mas eles ficam assim, como ele falou, comandante, todo mundo era comandante. Pode ser para qualquer um de nós. Para qual? Eles perguntam. Olha que interessante o texto. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Respondeu, para ti, comandante. Aí não tem mais jeito. Aí ele aponta o Jeú e todo mundo está descartado. Perceberam? Jeú levantou-se e entrou na casa. Eles deviam estar em um pátio. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu estou ungindo rei de Israel, o povo do Senhor. Uau! Sem aviso prévio, sem perguntar se queria, sem pompa, sem culto de ordenação, no meio de todo mundo, ele tira ele, fecha uma porta atrás, só ele e o cara, e pum, pá, o negócio deve ter, eles geralmente usavam barba e cabelo longo, aquilo deve ter escorrido, igual o Salmo 133, né? Uau, vai fazendo a cena junto comigo, verso 7, e aí ele começa a profetizar, você dará fim à família de Acabe, etc, etc, não vamos ler, que é bem comprido, depois você pode ler, verso 10, então, finalzinho do verso 10, o jovem abriu a porta e saiu correndo, imagina, pá, parece feito um louco, e pá, sai na disparada, não conversa com ninguém, a porta fica aberta, e dali a pouco sai o Jeú, com a cabeça pingando, a roupa tudo manchada com azeite, aquele perfume deve ter invadido tudo, e os amigos dele falaram, que isso, cara, maluquice que é essa aí? Olha só o texto que bonito, verso 11, quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles perguntou, tá tudo bem? O que esse louco queria com você? Como se eles não soubessem, né? Eles não queriam acreditar. O que esse louco queria com você? Jeú respondeu, vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem, mas eles insistirem, rapaz, não mente para nós não, bichinho, fala logo, fala direito, não nos engane, conte-nos o que ele disse. Então Jeú disse, ele disse o seguinte, assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre o meu povo Israel. Imediatamente, na hora, sem conversar uma palavra, sem parar para pedir o currículo vitae do profeta, imediatamente eles pegaram os seus mantos, os estenderam sobre os degraus de alguma escada diante dele e disseram, sobe. Tocaram o chofar e gritaram, Jeú é rei. Nitidamente, o manto desses homens está relacionado a tudo o que eles carregam, a quem eles são. O manto é o símbolo da honra. O manto é o sinal que eles carregavam de todo o ordenamento da vida deles, de todo o preço pago para construir aquela carreira em Deus,
da honra que eles tinham diante do povo, das batalhas lutadas, está tudo ali consignado, está tudo ali impresso naquele pedaço de pano nas costas deles. E eles pegam aquele tecido e põem na escada. Não é pano de chão, gente, não é tapete, é a dignidade de quem vai subir. Você é maior do que a gente. Deus falou isso. Está tudo bem. Até aqui a gente era igual. Agora não. Deus fez um negócio aqui. Não cabe a nós perguntar. E você não vai entrar lá de qualquer jeito. Você vai entrar em cima de nós. Eu dou a minha honra para que você chegue no lugar que você tem que chegar. Na nossa cultura nós não usamos mantos. Então isso fica muito distante de nós. Talvez, eu estimo, que o sinal mais próximo que a gente tem do manto é o véu da noiva quando entra no casamento. Que todo mundo fica, eu fico reparando as mulheres, né? É tão bonitinho de ver. A hora que a noiva vai entrar, as noivas são absolutamente iguais. Muda uma rendinha, um botãozinho, um decote, um plissado, mas é tudo igual, é tudo branquinho, tudo, o buquê aqui do lado não pode ser assim, tem que ser aqui porque é mais elegante. Mas todas as vezes acontece a mesma coisa. E aquele pano branco, ele é um símbolo da pureza daquela mulher, entregando-se ao seu marido. É o que ela carrega. Pelo menos deveria ser. Mas percebe como os símbolos vão perdendo sentido? Vira só uma roupa para tirar foto. Mas nós somos um povo que acreditamos nessas coisas. Nós acreditamos na honradez. Nós acreditamos nas verdades da vida. Nós honramos o legado das pessoas. Nós acreditamos que a vida não é vivida de qualquer maneira, que casamento não é qualquer coisa, que ministério não é para qualquer um, que tem um trilho, tem um caminho, tem um preço a ser pago. Todas essas coisas nos remetem à ideia do manto. Então, quando esses homens põem o seu manto, eles estão declarando que o que sustenta aquele cara ali é a unção do Senhor, mas é o respaldo que eles dão. E a vida é assim. A vida é assim. Nós estamos sustentados pela vida, pela honra, pela sabedoria, pela palavra, pelo conselho, pelas finanças, de muitas pessoas que nos ajudaram a chegar onde nós estamos. Nós não chegamos sozinhos. Nunca chegamos sozinhos. Ninguém constrói o reino de Deus por esforço próprio. Tudo está baseado na honra. Consegue entender? Quando Davi corta aquele manto, que manto era aquele, Tiago? Era o manto do rei. Mas quem era o rei? Era Saul? Quem era o rei? Era ele. Então ele estava cortando o manto de quem? De Saul? E o resto da vida ele vai ter que usar um manto que não tem uma ponta, porque ele mesmo cortou. Cuidado com a faca da sua língua. Cuidado com a rede social. Cuidado com comentários banais. Logo, logo nós vamos estar apresentando um sujeitinho para essa igreja. Como que é o nome dele? Quem que é Matias? Matias foi o homem escolhido para ocupar um buraco. Por quê? O povo de Israel começou com 12 homens, que originaram 12 tribos. E quando Jesus quis começar um novo reino, ele escolheu 12 homens, para originar um novo povo, que não tem tribo, não tem raça, não tem cor, não tem condição social. Mas um deles não deu conta. Não há um registro de que Jesus tenha pedido para os apóstolos escolher mais um. Mas diz o texto que eles fizeram questão. Talvez eles sentaram, Tiago, assim, numa reunião de ministério, olharam aquela cadeira vazia, tinha duas. Uma era de Jesus, não tinha jeito. E tinha uma palavra: eu estarei com vocês
Todos os dias. Então está tudo resolvido. Mas quando eles olham para a cadeira de Judas, eles falam, isso não está certo. E eles escolhem mais um. E esse um é o Matias. Eu espero que eu tenha a honra de estar aqui quando esse menino foi apresentado para essa casa. Já estou pedindo mesmo. Teu pai já está abraçado com Jesus. E o teu? Onde está teu pai? Está abraçado com Jesus. Então, não resta muita opção. Olha que coisa curiosa. O que teu pai fazia? E no reino? Pastor. Você é músico. E no reino? Interessante. Você é filho de pastor. E o Matias vai ser o quê? Qualquer coisa que Deus o levar na vida, mas ele vai ser filho de pastor. Conseguem perceber a conexão? O Matias está chegando, e esse homem aqui, que por muito tempo olhou para cima para se relacionar com um homem, agora vai olhar para baixo e vai ter um homem se relacionando com ele na mesma condição que ele via ali. Vocês entendem o problema quando um filho desonra um pai? Conseguem entender o que eu pus aqui para vocês na mesa? Conseguem entender o que é desonra um pai? Você não está cortando o manto do teu pai. Você está cortando o teu manto. Porque é teu destino na vida. Assim também a filha. E aí por adiante. Entendem o problema de nós cortarmos o manto de um pastor? Seja ele quem for. Seja o que quer que ele tenha feito. Não é sobre ele. É sobre o que ele carrega. Não é sobre aquela igreja ali. É sobre a igreja. Nós não estamos, irmão, isso aqui não é o Rotary Club, não. Não é o Rotary, não. Não é a associação de bairro, isso aqui é a igreja de Jesus Cristo. Ela não chama adoração e vida, não. Ela não chama Mevan, não. Ela chama igreja de Jesus Cristo. Nós pertencemos a um reino. E como o meu pastor, o pastor Juscelio de Souza gosta de dizer, nesse reino, a moeda é o sangue e a linguagem é a honra. Eu briguei muito com essa palavra hoje, não é a palavra que eu queria pregar. De verdade. Eu fiquei brigando com ela e fui vencido. E o que eu entendo que o Senhor está nos trazendo nessa manhã é um chamado a um reaprendizado. Nós temos que reaprender a viver de honra. E temos que rejeitar e abandonar toda desonra. Davi pagou um preço caro, irmãos, para chegar no trono. Davi pagou um preço muito caro. E quando ele chegou, ele viu um dos seus filhos mais amados querer tomar o trono dele. Tem um livrinho que eu já citei aqui, que é maravilhoso, eu acho que os irmãos têm aí na livraria, chamado O Perfil de Três Reis. E ele fala sobre isso, ele fala sobre o coração de Saul, o coração de Davi e o coração de Absalão, filho de Davi. E quando Davi, o filho, entra naquela loucura de cortar o manto do seu pai, e aí, preciso fazer a associação? Preciso? Absalão não cortou o manto de Davi, não, ele pegou o manto inteiro. O mesmo manto. Mas Davi recuou do jeito que ele recuou com Saul, da mesma forma. Quando ele era jovem, ele teve que recuar daquela atitude com Saul, de matar o Saul. Ele tinha todo direito. Absalão estava em erro e pecado, ele poderia ter mandado matar, mandar prender, levantar o exército inteiro. Ele sai do trono e vai andar, vai fugir de novo, igual um fugitivo, de novo, igual um bandido. O Simei tacando pedra nele, vai bandido, filho de Belial. Ele quieto. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Cada um de nós tem um caminho no reino de Deus
nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser profeta, nem todo mundo vai dirigir uma igreja, nem todo mundo vai ser reconhecido por algum dom, mas eu quero que você entenda, o caminho que você está vivendo é um caminho de Deus para a sua vida. Você tem que honrar o teu caminho, e esse caminho muitas vezes vai ser difícil, e você vai pagar preço, e você vai ser ridicularizado. Você tem que aprender a ficar quieto e confiar em Deus. Você precisa usar as armas certas, você precisa lutar com as armas certas. Não usa as armas desse mundo, não se levante a si mesmo, deixa Deus te levantar, porque se você for fiel ao Senhor, Ele sempre vai levantar alguém para pôr um manto para você subir em cima e chegar onde você tem que chegar. Confie em Deus, porque se você não confiar em Deus, então vai procurar algum especialista, coach, qualquer coisa aí no mundo, porque no Evangelho não tem outro caminho. O caminho é a renúncia, o sofrimento, é abnegação, é pagar o mal com o bem. Não tem outro caminho, Gisele. Eu fiquei sentadinho aqui ouvindo a palavra da Gi, orgulho e humildade. Irmãos, a gente tem que reaprender o que é ser humilde, inclusive diante dos nossos inimigos. Nós temos que reaprender, sejam inimigos ideológicos, sejam inimigos religiosos, sejam inimigos da família. Meu irmão, ou você luta com as armas do reino, ou você vai se enroscar. Não tem como servir dois reinos. Não é só o reino de Mamon, é o reino do orgulho também, porque o orgulho é um reino. As pessoas se vestem dele e vão vivendo. Não tem como você andar com Jesus em cima de orgulho. Confia nisso, não confia em mim, confia na palavra do Senhor. Há muitos anos atrás eu li um livro de um profeta, um homem de Deus, dos Estados Unidos, chamado Rick Joyner. Muitos de vocês não conhecem, ele está vivo ainda, está ativo. Eu acompanho a igreja dele, chama Morning Star Ministries. E ele escreveu um livro chamado A Batalha Final. E é um livro sobre visões e revelações que ele teve sobre as lutas do fim dos tempos. E é muito interessante que a gente vê muito dessas lutas que nós estamos vivendo com o espírito desse mundo hoje, no livro dele, escrito lá em 1992, se não me falha a memória. E numa das visões, as pessoas estão subindo o monte de Deus, que é uma analogia que ele faz dessa preparação de Deus nas nossas vidas para as batalhas que nós temos que lutar. E quando as pessoas chegavam num certo lugar e se encontravam com o Senhor, elas recebiam uma armadura, André. E era uma armadura muito, presta atenção, era uma armadura muito poderosa, reluzente, mas ela brilhava tanto, Dani, que quem recebia essa armadura não conseguia enxergar direito. Vai vendo. Só que quando muitos daqueles soldados do exército de Deus receberam aquela armadura na visão dele, eles já desceram do monte rápido, porque no campo de batalha, os demônios estavam montados em seres humanos. Eles não tinham cavalos, eles estavam montados em seres humanos, e eles vomitavam na mente deles e os controlavam, lutando contra os servos de Deus. E os servos de Deus tinham que matar os demônios sem matar as pessoas. Então era uma batalha muito difícil, e havia nuvens de flechas que eram lançadas contra o exército do Senhor. Então quando aqueles soldados recebem aquela armadura poderosa, reluzente e uma espada, eles acreditam que está tudo certo, está pronto. Mas muitos saem e já descem para a batalha, e de repente chega um anjo e diz para o Rick Joyner, que está se vendo naquele meio: não, vocês não estão prontos, eu preciso entregar para vocês um manto. E ele pergunta, e quando o anjo joga o manto sobre a armadura dele, Tiago, o brilho da armadura é ofuscado. E aí eles conseguem ver melhor, e eles dizem: uau, por quê? Porque a armadura que eles receberam tinha uma fragilidade nas costas, que eles não conseguiam ver. E ele pergunta: qual é o nome desse manto? E o anjo diz: o nome desse manto é humildade. E só com esse manto vocês vão poder lutar, porque quando então eles puseram o manto, eles conseguiram ver a fragilidade da armadura do irmão. Então eles se posicionavam de costas com costas, para que um pudesse proteger o outro. É uma metáfora, irmãos, do que nós vivemos. Nenhum de nós é inteiro, nenhum de nós tem armas suficientes, nenhum de nós está protegido sozinho.
E o que nos protege é a honra que nós colocamos uns sobre os outros. É por isso que eu acredito que essa realidade da honra, ela está muito ligada às obras da carne, aos frutos do Espírito, assim como todo nível de desonra está ligado às obras da carne de Gálatas 5, 6, 19 e 22. 6, 19 e 22. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Falamos sobre honra nesse nível numa outra oportunidade. O que eu acredito que Deus está falando conosco nessa manhã. Todos nós temos cometido erros no que tange a honra. Alguns de nós temos cometido erros contra nós mesmos. Por quê? Porque nós desprezamos aquilo que Deus tem nos dado. Os caminhos que Deus tem construído na nossa vida. Muitos de nós temos posto a perder os lugares de honra que Deus tem nos constituído, o lugar do marido, o lugar da mulher, o lugar do filho, o lugar do pai. Essas relações têm sido banalizadas, prejudicadas, trocadas, vilipendiadas. Por quê? Porque parece que virou algo tão natural para nós e tão fluido e passageiro, nós não estamos entendendo. A nossa família é tudo que nós temos, meus irmãos. É tudo. Não é a igreja que é tudo que nós temos, porque a igreja é de Jesus. Mas Jesus constitui a igreja com famílias. E essa família Ele te deu para que vocês se honrem mutuamente. Então você que é filho que está aqui, você que é filha que está aqui, eu sei que você pode ter um pai difícil, uma mãe difícil, de verdade. A gente erra para burro, porque nós somos seres humanos, mas cuidado com o caminho que você está tomando, porque a roda da vida vai girar e daqui a pouco você vai cair do outro lado. Eu não estou te ameaçando, por favor, não me entenda mal, não me entenda mal, mas a lei da retribuição é real. Corte mantos e seus mantos serão cortados. Arrependa-se, como Davi se arrependeu, e você alcançará misericórdia. Suporte, peça graça, fique firme com Jesus. A graça de Deus para você viver a tua vitória. Não se renda, não se entregue ao pecado em nome do Senhor Jesus. Muitos de nós temos nos desonrado mutuamente, temos cortado os mantos uns dos outros. Maridos que têm cortado os mantos de suas esposas, esposas que têm cortado os mantos dos seus maridos. Meu irmão, se você não aprender os códigos da honra de Deus nesse nível, não espere que você vai aprender em nível nenhum. Não espere você se tornar alguém reconhecido para você ser mais ético, mais dedicado. Lembre-se que Deus escolheu Davi por causa desse coração aí, que o livrou de uma desgraça tremenda, lá quando ele estava cuidando de ovelha, de animal, porque os códigos do reino já estavam sendo construídos dentro dele. Deixe Deus construir códigos sólidos, verdades sólidas. Mas pastor, eu estou aqui hoje à noite, e hoje de manhã eu estou ouvindo a tua palavra, eu estou pensando, meu Deus, quanta coisa errada eu já fiz nessa minha vida, quanta palavra que eu não deveria ter dito, quanto que eu já errei com a minha mulher, com meu marido, com meu filho, com meu pai, meu Deus do céu, quanta traição eu já pratiquei no meu trabalho, não sei, mas se o Espírito Santo permite a você olhar para essas coisas, tem um lugar de arrependimento para todos nós nessa manhã. Tem um lugar, porque nós não estamos sob a lei, mas sob a graça. O poder de Jesus de Nazaré, do sangue de Cristo, nos purifica de todo pecado e reconduz nossa vida aos caminhos santos. Mas agora, se você está aqui e está dizendo, meu Deus do céu, Adriel, está fazendo sentido, eu estou pagando um monte de preço dos meus mantos cortados, eu estou pagando preço de desonra, eu percebo que isso, por causa disso, meu irmão, minha irmã, aprenda com os seus erros. Aprenda.
não abrace a dor da culpa. Abrace a graça e a misericórdia e salte para a honra. Permita que o Senhor use aquilo que você passou, fez, sofreu, fez sofrer como uma instrução para o teu futuro. Porque você está aqui porque Deus te chamou de um lugar para outro e não há condenação para você em Cristo Jesus. Viva sob os preceitos do reino. Lembra-se da mulher que foi ungir os pés de Jesus e o que Jesus disse para o fariseu? Aquele que muito é perdoado, muito ama. Ame, honre mais. Prefira em honra, como diz as Escrituras. Corrija os teus caminhos. Arrependimento é a chave de toda vitória na sua vida e na minha vida. Então que o Senhor nos conduza a esses caminhos. Confesse, peça perdão. Amém? Esses dias muitos de nós temos ouvido notícias de igrejas que estão sofrendo por causa de problemas. E eu tenho visto muitos irmãos falarem disso com muita vulgaridade, com muito ódio no coração. Eu quero fazer um clamor a você. Para de julgar teus irmãos. Você não está lá. Porque se nós estamos aqui de pé, essa igreja aqui é por pura misericórdia de Deus. Nós não merecemos nada, não. Era para estarmos destruídos. Nós não somos melhores do que os nossos irmãos. Nós não somos melhores. E se não houver graça no teu coração para orar por restauração, fica quieto, fala nada não. Mas se você puder, peça graça e misericórdia. Porque nesse exato momento, milhares de irmãos estão sofrendo e sofrendo muito. Vamos orar por eles. Vamos cobri-los. Em nome de Jesus. Fica de pé comigo. Eu já cortei mantos, irmãos. Eu já cortei mantos. Eu já tive um pastor, muitos anos atrás, que me causou dano. E eu queria, por muitas vezes, vê-lo pagar. Falei mal dele. Guardei mágoa no meu coração. E no dia que Deus me convenceu que eu também tinha errado com ele, eu fui pedir perdão para ele, fomos eu e a Gi na casa dele. Na minha cabeça ele ia pedir perdão para mim também, porque ele tinha errado comigo, mas ele não pediu. E eu lembro que eu estava ajoelhado ali orando, falando, não é possível, ele não vai me pedir perdão mesmo. A carne é complicada, irmãos, a carne não é um negócio fácil não. É por isso que esse sermão faz muito sentido, os códigos da honra fazem muito sentido para mim. E Deus tem tido misericórdia de mim e ter me colocado numa casa espiritual na qual a honra é uma linguagem. Eu oro para que essa casa seja conhecida pela linguagem da honra. Eu oro para que essa seja uma casa de restauração e não de condenação. A começar nos pastores. Que nós sejamos reconhecidos pela nossa misericórdia e não pelo nosso orgulho. Porque com a mesma medida que medirdes, vocês serão medidos. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Não é porque o Ron Kenoly cantou essa música atribuindo a dinheiro que você vai acreditar que esse texto está falando de dinheiro. Esse texto está falando de julgamento. Não é sobre dinheiro. Com a mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Aprenda a medir com as medidas do reino, irmão. E voltando a nós, eu já cortei muitos mantos. E eu tenho me arrependido a cada dia e continuo me arrependendo. Porque eu quero ser um homem de honra. Eu quero amar. Eu quero acreditar nas pessoas. Eu quero acreditar nos ministérios. Eu quero acreditar na restauração dos casamentos, dos lares. Eu não quero ser o cara que julga. Eu luto contra isso com todas as minhas forças junto com essa mulher. Eu quero convidar você a entrar nesse time. Então, eu não sei se essa palavra fala com você de uma maneira muito específica, que você sente que precisa dar um passo de responsabilidade e sair de um certo lugar espiritual
que você quer marcar isso saindo do teu lugar aí no banco e vindo orar comigo aqui. Mas eu quero te convidar a fazer isso, se essa palavra faz sentido para você. Se você já cortou alguns mantos aí, e Deus te convenceu hoje do teu erro, e você quer voltar para algum lugar em Deus do qual você tem se perdido, vem aqui na frente comigo agora. Vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos deixar esse ambiente ser permeado pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Você que foi ferido no caminho, foi ferida no caminho. Essa palavra é específica para você. Eu cortei o manto. Não é uma justificativa, mas é uma percepção do Espírito. Talvez você foi ferido no caminho. Talvez você ouviu palavras de autoridades, de pessoas importantes na sua vida, que feriram o teu coração. E você precisa da graça de Deus para que Ele te dê um coração puro. Precisa que o Espírito Santo cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Trabalha no meu coração. Então venha, não fique, porque existe uma unção poderosa de Deus que o Senhor vai derramar sobre a nossa vida nesse lugar. Em nome de Jesus, não fique. Toda a dúvida, eu não sei se eu vou. Não, vem. Vem, sai do seu lugar, porque Deus tem algo poderoso para derramar sobre a nossa vida. Às vezes, lembrança de um pai ruim, lembrança de uma infância, de um tio, que gera sobre você muitas vezes a sensação da rejeição, da necessidade de ferir, que traz sobre você uma dificuldade de ser humilde. Vem, porque o Senhor tem uma unção nova para a tua vida, uma medida nova do Espírito está sendo derramada sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus está trocando mantos aqui. Eu vejo Deus colocando mantos de humildade aqui. Nenhum de nós vamos conseguir viver sem esse manto poderoso de humildade. Nenhum de nós. Nós como igreja, nós precisamos, Senhor. Eu preciso desse manto, Senhor. Como uma menina, Senhor, que cresceu sem o pai, sem a mãe, ouvindo tantas coisas, Senhor, ao meu respeito, que me deformaram, Pai, no meio do caminho. Eu preciso desse manto, Senhor. O Adriel precisa desse manto, Senhor. Nós somos os primeiros nesta manhã, Pai. Eu queria chamar Vanessa, Arnaldo, por favor, venham aqui. Tiago e Mari, por favor, venham aqui. Racandalamaias. Vem aqui pertinho de mim. Nós somos os primeiros. Nós somos os primeiros na casa, Senhor. Nós somos os primeiros nessa casa, Senhor. O Senhor está olhando dos céus. O Senhor está nos vendo. Nós estamos aqui. Nós reconhecemos que nós precisamos desse manto de humildade, Senhor, sobre nós. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todo o caminho, Senhor, que nós temos tomado de orgulho, de arrogância, Pai. Nós nos dispomos juntamente com esse povo, Senhor, que estão olhando para nós e esperando, Senhor, de nós posturas, esperando de nós que nós sejamos parecidos contigo, e muitas vezes nós não somos. Muitas vezes nós não temos entregado a palavra que deveríamos entregar. Nós não temos sido, Senhor, o espelho que nós deveríamos ser. Nos perdoa, Pai. Nós recebemos, Senhor, esses mantos sobre nós. Nós recebemos esse manto.
Aqui ninguém nem é digno de impor mãos. Aqui ninguém é digno, somente os teus anjos podem fazer isso. Rakatalabassuriandalamas. Oh, Rakantalamasurianda. Nós recebemos esse manto. Receba esse manto que o Senhor está colocando sobre você. Esse manto que o Senhor está te devolvendo, que está nos devolvendo. Esse manto poderoso do Senhor, chamado humildade. O manto que Ele usou quando Ele venceu. O manto que Ele usou quando Ele pisou na cabeça do inimigo. O manto que Ele usou quando Ele passou os momentos mais difíceis. Ele usou esse manto. Maria usou esse manto quando Jesus nasceu naquela estrebaria. Nós recebemos, Senhor, nós recebemos isso. Receba, só receba, só receba, só receba sobre você, em nome de Jesus, a cura sobre as suas feridas, a cura sobre os arquivos de memória, em nome de Jesus. Se você sente algum aperto sobre o teu coração, coloca a mão sobre o teu coração e receba sobre o teu coração o remédio de Deus. Oh, em nome de Jesus, sobre toda a palavra que foi liberada sobre a tua vida, que foi liberada sobre você, em nome de Jesus, uma unção de cura, uma unção de restauração sobre o teu coração. E tudo que foi roubado de você, tudo que foi tirado de você, toda deformação que desencadeou em você, te fazendo deformar, fazendo com que você fosse se tornando algo que você não é. Em nome de Jesus, que esse manto poderoso de Deus te devolva para a sua origem, para o seu lugar original, para o seu lugar original, para os propósitos do Senhor original na tua vida, em nome de Jesus. Essa unção poderosa de cura. Como está gostoso estar aqui, Senhor. Como está gostoso estar aqui, Senhor. Aleluia, aleluia. Senhor, eu oro pelos erros que nós cometemos contra outras pessoas. Erro que não tem como ser reparado, igual aquele pedaço do manto. Não tinha, podia costurar de volta, sempre ia ser um pedaço cortado. Tem erros que nós cometemos que não adianta querer apagar, não vai apagar, a gente tem que aprender a viver com ele. Receber perdão da pessoa ofendida e de Deus e continuar a caminhada humildemente. Então eu oro por erros cometidos por nós no casamento, contra os pais, que não tem como corrigir o erro, mas tem como a graça extinguir toda a culpa e toda a consequência. Tem sim. Então eu oro para que a sua graça alcance o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que nesse dia, debaixo do peso dessa palavra, dessa reflexão, enxerga os erros, enxerga a falha. Talvez a pessoa que foi alvo não está aqui, não vai ser mais acessada, mas os céus estão vendo nessa manhã. Os céus estão vendo. E nos céus, essas realidades estão sendo corrigidas pela nossa humilhação, o nosso arrependimento e o poder da graça de Jesus de Nazaré. Vem, Senhor, corrigir no meu coração e no coração dos meus irmãos tudo aquilo que não pode mais caminhar conosco. Todo código de palavra e de comportamento que não pertence ao teu reino. Todo procedimento indevido. Todo juízo indevido. Ajuda-nos a escolher as armas certas para lutar as nossas batalhas. As armas do teu reino. Não nos deixe ser envolvidos, Senhor, pela conversa de pessoas que não temem ao Senhor, pelo assombro que muitas vezes lançam sobre nós disso e daquilo. Ajuda-nos a permanecer firme na linguagem do reino, lutando com as armas espirituais à direita e à esquerda,
e com elas combatendo sofismas e todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Em nome de Jesus. Redime a nossa casa, redime o nosso casamento, redime a nossa paternidade, redime a nossa família geracionalmente, pelo poder do sangue de Jesus. Ajuda-nos a esperarmos que outros nos levantem, que outros estabeleçam os níveis da nossa honra, em nome de Jesus. Que cada um de nós saia daqui carregando a leveza do perdão e o peso do manto da humildade. Ensina-nos a andar com esse manto sobre nós, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua visitação, Pai. Obrigado pela tua visitação, Jesus. Teu toque, Jesus. Teu toque. Teu toque, Espírito de Deus. Teu toque, Pai. Teu fluir. Teu fluir sobre nós. Teu fluir de graça. Teu fluir de graça sobre as nossas vidas. Teu fluir, essa oportunidade que o Senhor nos proporciona, essa oportunidade que o Senhor nos proporciona de vir aos pés da cruz. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito de Deus. Nos ensina a descansar na Tua presença. Nos ensina a descansar na Tua presença. Levante sua mão para o céu. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra. Tua palavra de luz. Tua palavra de luz. Que nessa manhã ela veio ao encontro de aquilo que a gente nem sabe que nós precisamos acertar. E ela vem direto ao nosso coração, direto à nossa alma. E isso é o significado do Teu amor sobre as nossas vidas. Esse é o significado da Tua misericórdia. Da Tua misericórdia. Mais uma vez, o Senhor nos pega e nos aproxima da Sua graça. Nos aproxima da Sua graça. Mesmo a gente não merecendo, mas o Senhor nos faz merecedor. E é isso que nós experimentamos nessa manhã. A Tua misericórdia. Mas um dia que a gente consegue abrir nossos olhos, enxergar a luz do dia, isso nos dá essa oportunidade de nos acertar, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Somos grato pela Tua presença, grato pela Tua palavra, Jesus. Grato pela Tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém e amém. Eu não quero te tirar desse momento assim, porque eu sei que o Espírito Santo está ministrando alguns corações ainda. Então sai nessa paz, sai nisso que Deus gerou nessa manhã através da palavra do pastor Adriel, e que o Papai Deus continue te ministrando na semana, durante o domingo. Amém, amém, amada igreja, amém. Vai na paz de Deus, que Deus te abençoe, tenha um excelente domingo, viu?